Então, turminha, agora que nós voltamos, turminha, turmona, né? Esse assunto, esse tema, povoamento do Brasil, é um tema que nós estudamos desde o sexto ano, desde do Fundamental 1, até o ensino médio, concursos públicos, cursinhos técnicos, né? Nós precisamos conhecer como que se deu esse povoamento aqui no nosso espaço geográfico chamado Brasil. Na aula passada nós vimos Incas, Maias e Astecas, né? Vimos a América Central, vimos a América do Norte e agora nós estamos na América do Sul, literalmente. Como eu já tinha falado antes para vocês, mostrei em slides agora, em vídeo, né, imagens, como que os sambaquis, que eram povos indígenas pertencentes ao período paleolíndio, por que a gente fala dessa forma? Porque os indígenas também tiveram pré-história, e a pré-história indígena é uma pré-história que existe vestígios de que a América do Sul, principalmente o Brasil, foi povoado muito antes dos indígenas que os portugueses encontraram aqui, quando chegaram em 1500 e, né, mais pra frente. Então, quando nós estudamos indígenas do Brasil, nós temos que tentar entender que Brasil ainda não existia. O que existia era territórios de terra, partes geográficas no mundo que estavam sendo descobertas. E aqui, quando eu falo do povoamento do Brasil, eu falei para vocês os sambaquis, que eram povos, né, já foram extintos, indígenas, pertencentes ao período paleolítico indígena. Período paleolítico indígena, por isso paleolítico. E eles são desse tronco aqui, ó, tupi. Quando eu falo em tronco, eu estou falando em árvore mesmo. Sabe quando você estuda a árvore da sua família? Que você quer conhecer o pai, a mãe, o avô, de onde surgiu toda a sua família, a árvore genealógica? Quando eu estudo os povos indígenas do Brasil, eu tenho aqui uma árvore, né, o que representaria uma árvore, e uma outra árvore. Nessas duas árvores aqui, vai se originar o tronco tupi. Nesse tronco tupi vão surgir outras tribos indígenas aqui. Do tronco tupi eu vou ter tribos indígenas que vão sair daqui, que vão falar idiomas parecidos, dialetos, ter comportamentos em sociedade parecidos. E a mesma coisa nesse outro tronco aqui, o Macro-G. Então, quando se fala em indígenas do Brasil, principalmente no que se diz respeito à língua e aos costumes, eu estou falando desses dois troncos linguísticos, sociais, né, culturais, que é o tupi, de onde saíram os sambaquis, que já estão extintos, e o tronco Macro-G. E aí nós vamos ver no vídeo em sequência quais são os povos que vão surgir aqui no Macro-G, que vão pertencer a essas ramificações aqui, e quais são os que vão pertencer aos tupis. Lembrando que se eu juntar a copa, né, dessas duas árvores aqui, eu tenho uma única família, ou como se fosse o pai, a mãe e os filhos indígenas, entendeu? Vocês estão conseguindo acompanhar esse raciocínio? É por isso que quando a gente fala em indígenas brasileiros, principalmente no período da pré-história do Brasil, que o Brasil teve pré-história sim, já tem vestígios históricos, eu estou falando de dois troncos, de onde surgiu, de duas raízes indígenas, a tupi, a Macro-G, que juntas vão formar o que nós conhecemos como
Tupi-Guarani, Bororós, Ararás, tribos pelo Brasil afora. Algumas já extintas, outras existem e permanecem com alguns dos seus costumes, dos seus descendentes, é claro, né? E aí nós vamos lá para a região da Amazônia observar qual desses dois troncos ainda estão lá. Será que ainda existe descendentes dos tupis, dos macro-G? Será que os costumes são os mesmos? Né? O que é igual, o que é diferente? E aí nós temos aqui o que nós chamamos de formação do início dos povos da América do Sul, em especial o Brasil, os nossos indígenas, que a gente tem a ideia de que quando os portugueses chegaram em 1500, foi o primeiro contato com esses povos. Na verdade, muito antes dos portugueses, muito antes de Cristo, né, nós já temos esses dois povos, esses dois troncos linguísticos, os sambaquis que foram extintos, que saíram daqui, como eu expliquei para vocês, como que eles viviam, qual era o costume, a forma de vida. E daqui nós vamos ter povos indígenas que vão perpetuar o Brasil, povoar o Brasil e levar os seus costumes adiante. Voltamos aqui agora para encerrarmos essa parte dos indígenas do Brasil, povoamento do Brasil, né, do território brasileiro, como nós chamamos, né? Quando eu falo território brasileiro, eu estou falando de geografia. Então, é muito importante que vocês observem o mapa geográfico do Brasil e procurem informações mesmo na internet de povos indígenas, aonde que esses povos viviam, se eles foram para algum outro lugar. Eu estava dando um exemplo da nossa região sudeste. Aqui, na nossa região, nós tivemos indígenas que viviam próximos a rios, porque nós não temos praia muito próxima aqui de Volta Redonda. O mais próximo que a gente tem é Angra dos Reis, né? São essas cidades mais litorâneas, né? Mas para dentro da região sudeste, quando eu falo para dentro da região sudeste, eu estou falando de Minas. Minas não tem praia, lá tinha índio, tá bom? E aí nós vamos ter vários grupos indígenas que habitaram o Brasil inteiro, tá bom? E aí nós temos aqui, ó, dentro dos troncos que eu ensinei para vocês, alguns exemplos, os troncos de formação indígena, né? Tanto do Tupi quanto do Macro-G. Eu vou ter Ararás, Tapajós, Marajoara e assim por diante. Por que eu estou citando esses três aqui? Para que vocês possam fazer, de repente, uma pesquisa, saber aonde eles viviam. E foquem nos povos tupis, no Tupi. Por quê? Porque o Tupi, eles vão fazer um processo de migração, não é nomadismo, tá? Eles vão começar a migrar dentro da região onde eles estão e aí influenciando outros povos também, se juntando com outros povos. E daqui nós vamos ter a origem, por exemplo, do Tupi-Guarani. Tá dando para acompanhar isso aqui? Então, esse período aqui que nós estamos estudando é chamado de povoamento do Brasil. Se dá praticamente no mesmo período que o povoamento lá que nós estudamos lá sobre incas, maias e astecas. Não quer dizer que eles surgiram tudo do mesmo tempo, saíram brotando no mesmo tempo, espaço, não. Eles foram se adaptando às condições climáticas, como eu expliquei, geográfica, porque se vocês pegarem a formação das sociedades incas, maias e astecas, vocês vão ver uma estrutura, muitas estruturas em pedras. E os nossos indígenas não são assim, nunca foram assim. Os nossos indígenas, eles sempre trabalhavam muito com bambus, a questão artesanal, o barro. Então, as ocas, né, as casas indígenas, né,
elas eram feitas de forma completamente diferente dos nossos indígenas que nós conhecemos como incas, maias e astecas, tá bom?